Fala, turma! Sejam todos bem-vindos a esse canal. Espero que estejam me vendo bem e me ouvindo bem. Esse é um dos primeiros vídeos aqui dessa série que eu vou gravar, tá? Para vocês entenderem, eu vou estar abordando aqui temas, né, do dia a dia aí que eu enfrento no meu negócio. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Vitor. Eu tenho um estúdio de posicionamento chamado Estúdio Rema e também sou o CSO, né, que está ali na diretoria de vendas de uma empresa chamada Aust Academy, mais precisamente, né? Então, eu estou basicamente aí nesse mundo de posicionamento barra vendas, né? Então, eu estou tocando um time de vendas lá, toco a equipe deles lá, tenho uma experiência aí de 4 anos na área de vendas, e eu vou estar trazendo aqui alguns temas que eu julgo relevantes, que eu vejo aqui no dia a dia com a equipe, para estar contribuindo com vocês também. Fechou? Bom, galera, o que me fez ter a ideia desse vídeo, né? Eu estava aí em reunião de equipe, a gente faz daily todos os dias e 3 vezes na semana a gente tem treinamento, além dos roleplays, etc. E dentro de um desses treinamentos, um dos pontos que, na verdade, em mais de um desses treinamentos, o ponto conexão, ele é um ponto levado muito em consideração ali pelo time de vendas, né? Quando eu falo de conexão, eu estou me falando da conexão entre pessoas mesmo. Fechou? E basicamente o mundo de vendas, né, chama isso tudo de rapport. Então eles consideram que rapport é uma técnica muito eficiente de vendas, né? Mas já eu discordo um pouco disso. Se você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente você já leu o título, onde eu falo que rapport é uma técnica de vendas, não é uma técnica de vendas, mas sim uma técnica de vida. Fechou? Então eu vou estar trazendo aqui exatamente o porquê que eu acredito nisso. Tá? Então, para vocês entenderem, o pessoal ali do time de vendas, né, tem levado isso para as reuniões, através dos atendimentos que tem acontecido ali. E esse tema tem sido discutido muitas das vezes por conta da reação que o nosso cliente tem. Então, a gente tem uma técnica de vendas muito boa, mas acaba que o nosso cliente está sendo pouco impactado por essa técnica. Como eu sei que os meus vendedores dominam bem a técnica, né, existe outro ponto que eu deveria analisar. E esse ponto é essa parte de conexão que a gente tem ali. Porque de nada adianta você ter uma técnica muito boa, uma sequência de perguntas bem elaboradas, de forma intencional, bem encaixada ali no seu speech, e se o cliente do outro lado ele não tiver apto, não tiver com vontade de responder da melhor forma possível. E principalmente porque quando eu estou vendendo para alguém, eu estou tentando solucionar um problema, né? E problemas são fragilidades. Então, para eu abrir uma fragilidade para uma pessoa que eu mal conheço como um vendedor, é um pouco difícil, tá? Então, um dos pontos que vocês precisam pensar, todas as vezes que vocês seguirem o teu protocolo de vendas e não gerar o resultado esperado, cara, eu me conectei com o CPF dessa pessoa, me conectei com a pessoa por trás desse CNPJ que eu estou atendendo, tá? Falo isso para você que atende B2B e para você também que atende B2C, tá? Os dois são importantes. Então, turma, o rapport, né, essa técnica de conexão, ela é muito importante. Mas esse vídeo não vai ser sobre rapport. Por quê? Porque eu não sou o tipo de vendedor que está aqui para te ensinar técnica de vendas. Se você quiser aprender técnica de vendas, inclusive posso te indicar outras pessoas que são apegadas a técnicas, que são caras muito técnicos, muito bons em ensinar isso. O meu processo de ensino e o meu processo de aprendizagem do mundo de vendas, do mundo empresarial, ele foi todo feito em cima de fundamentos. Então, o processo que eu uso para ensinar os meus vendedores é o processo de fundamento. Por quê? Quando você entende o fundamento, né, o fundamento, para ficar mais claro, é a lógica da venda, é o que cada parte tem que extrair daquele prospect. Então, quando eu abordo uma pessoa, o que eu preciso obter na parte de introdução? Qual que é o fundamento por trás disso? E só depois disso eu vou entender, tá, qual que é a técnica que eu vou utilizar para alcançar esse objetivo.
Então, o rapport nada mais é do que um fundamento de conexão. É um fundamento onde você gera altos gatilhos, né? Gatilho de identificação, de reciprocidade. E eu acredito que se você pula essa etapa, você tem 50% menos chance de vender a partir daí, tá bom? Como que eu aprendi a fazer rapport? Essa é a parte mais interessante desse papo aqui. Como que eu aprendi a fazer rapport? Bem, em 2020, né, ali na época de pandemia, 6 meses após o início da pandemia, quando a gente saiu do lockdown, eu fui trabalhar de Uber. Exato, eu era universitário, as aulas presenciais não haviam voltado, eu fui trabalhar de Uber. E dentro do Uber eu aprendi que conexão era essencial para o trabalho que eu estava fazendo. Óbvio que eu estava ali para o que eu tinha que promover era a melhor experiência possível de um ponto A ao ponto B, e muitas das vezes isso poderia ser para o cliente: quero ficar em silêncio durante o trajeto. E até nisso o rapport tem poder de me ajudar. Então, quando o cara entrava dentro do carro, tá? Eu já começava a usar o termômetro do rapport. Na época eu nem sabia o que era rapport, mas eu já começava a utilizar esse termômetro ali para fazer a minha conexão. Então, aquele bate-papo, aquele assunto merda, me desculpa a palavra, mas aquele assunto merda que tu puxa de, pô, tá calor hoje, o trânsito, a correria, pá, isso já dita o tanto que a pessoa está disposta a se conectar com você. Na venda, obviamente, você é obrigado a se conectar com o cliente, né? Eu, na minha posição ali, eu estava numa posição de escolher, né? De, pô, esse cara aqui, eu acho que ele não quer bater papo, não, vou ficar calado. Esse cara aqui, pô, acho que ele tá afim de bater um papo, né? E até melhora a experiência da viagem, o cara tá ali, conta umas paradas da vida dele. E, rapaz, é um negócio tão ferrado, cara, é um negócio tão sinistro, né? É uma arma tão poderosa que ali dentro de um carro, no aplicativo, com uma pessoa que nunca tinha me visto na vida, às vezes esse passageiro abria coisas pessoais, coisas íntimas daquela vida dele. E aí eu entendi o que era rapport. Que é exatamente o que a gente precisa. Não adianta você ir para o spin selling, né? Ou seja, lá qual técnica de questionamento, de questionário que você usa. Não adianta você chegar nessa fase antes de se conectar, porque se o cara não tiver disposto, irmão, esquece. É a mesma coisa do Uber. Não adiantava puxar assunto com o cara que me respondia, tá calor. Agora, quando o cara entrava lá, putz, irmão, tá foda ultimamente, pô, 34 graus aqui, sabe? Então, esse processo que eu vivi ali amadureceu muito quando eu fui para a parte das vendas, que eu entendi que isso era um fundamento, que isso era um pilar que eu deveria construir. Eu costumo dizer que pergunta é a parte mais importante da venda, mas não adianta você saber perguntar se você não souber conectar. Né? E quais são as formas mais fáceis de se conectar? Primeiro eu vou trazer aqui o que eu passo para a equipe, né, em questão técnica. Depois eu vou partir para a parte de fundamento. Então, o rapport, tá? A gente costuma ensinar ele através de um tripé. A gente chama de tripé do relacionamento. Basicamente, estamos falando de ponto em comum. Então, você gerar um gatilho de similaridade. Então, é um ponto em comum onde você vai buscando ali, pô, o cara é surfista e você também é surfista. O cara gosta de viajar, tu gosta de viajar. Tente ser sincero nessa parte, tá? Na venda, a mentira fede, ela fede muito. O cara do outro lado sabe que você está mentindo. Então, ponto em comum é o pilar que facilita muita coisa. Então, às vezes, a mãe do cara é advogada e a sua mãe é advogada também, olha só, ou você é advogado, ou sua filha é advogada, sua esposa é advogada. Ponto em comum. Isso faz com que o cara vá se identificando com a pessoa. Não adianta tu chegar lá e falar, pô, o cara te fala que o pai dele morreu semana passada, aí tu fala, putz, eu te entendo. Não entende porra nenhuma, irmão. Teu pai tá vivo aí, como é que tu me entende? Então, por isso que não é válido a gente tentar imputar pontos em comuns, tá? O segundo pilar que a gente tem aqui na construção do rapport é a questão do elogio sincero. E mais uma vez, a mentira fede, tá? Eu já vi social media abordando cliente que o perfil do cliente nitidamente estava uma merda, mas estava numa merda do próprio cliente saber disso. Ele estava fazendo só por fazer. Ele sabia que não é só por fazer, na verdade, né? Mas é aquele cara que não vai esperar estar perfeito para começar a fazer.
E aí o social media chega e fala que gostou do perfil do cara. Nem o cara tá gostando do perfil dele. Pô, cara, ou ele vai, sei lá, se questionar se você é um bom profissional, se você sabe o que você tá fazendo, ou ele vai achar que você tá mentindo. Então não adianta. Esse elogio sincero precisa ser sincero, de verdade. Ah, Vitor, não encontrei nada. Busca, é papel de vendedor, tá? Tem que buscar. Ponto em comum, tem que buscar elogio sincero. E por último, a gente tem aqui o que eu considero o mais importante de todos eles, né? Que é o interesse genuíno. O que é interesse genuíno, cara? O interesse genuíno é você entrar na reunião, primeiro, com interesse em ajudar o teu cliente, o teu possível cliente. A venda ela é só uma consequência. Todo vendedor merda que eu conheço, o cara entra na call pela comissão. Entra numa reunião, numa ligação, no encontro presencial pela comissão. Automaticamente o resultado é negativo. E ele não entende o porquê. Porra, fiz tudo certo. Mas qual que era o objetivo da tua venda? Ah, ganhar o dinheiro. Então, tá me perguntando o que deu errado? O interesse genuíno, ele é uma das armas mais poderosas de comunicação e eu vejo que a maioria das pessoas ignora esse fato. Eu vejo muito vendedor, cara, que às vezes ele está conversando com o cliente ali no WhatsApp, né? Principalmente a galera do pré-vendas aqui. Então eles estão conversando ali e às vezes o cliente manda 3 áudios de 1 minuto. E aí parece aquela conversa com a mulher, né? Sua mulher brigou com você, mandou vários áudios, um monte de texto, aí tu vai lá e no final responde, é complicado. Pois é, né? Puta merda, irmão, tu tá cavando a tua cova. Na venda a mesma coisa, tu tá cavando o fracasso. Então eu vejo o vendedor pegar 10 segundos daqueles 3 minutos de áudio e se importar apenas com os 10 segundos. Ele ignorou 2 minutos e 50 de informação, muitas das vezes valiosa, só pelos 10 segundos de áudio. Isso é interesse genuíno, cara. É você pegar os 3 minutos e dar atenção aos 3 minutos. E dar suporte aos 3 minutos. Eu vejo o closer dentro da reunião perguntando: cara, quantas pessoas tem na sua equipe? Ah, eu tenho 10 pessoas aqui. Pô, e como que é o faturamento aí hoje? Caralho, meu irmão, tu perguntou quantas pessoas ele tem na equipe pra quê? Pra perguntar o faturamento? Então, cara, quantas pessoas tem na equipe? 10. Caralho, irmão. Já tá com 2, 3 meses de empresa, já tem 10 funcionários, que bacana. Tá crescendo bastante, vejo que tá tendo sucesso desde já no teu negócio. Ai, mas isso é elogio sincero, nada a ver, irmão. Tá, isso é suporte. Não adianta você fazer uma pergunta que tu não vai dar suporte. Porque o próprio cliente pensa, o que esse cara tá me perguntando isso? Sabe o que é isso? Isso é que o mundo, né, deu muita oportunidade a vendedor faixa branca. Então, vendedor que entra na reunião pelo interesse puro de recolher a grana no final. Então, ele acaba ignorando tudo. E as pessoas estão cansadas de gente que não escutam elas. Que é o que vocês fazem quando vocês não pregam essa técnica, né? Esse fundamento dentro da venda. Basicamente, vocês entram lá, buscam tanto de informação e fazem um pitch infundado, uma oferta que na cabeça do cliente não é absolutamente nada do que ele precisa. Então, voltando, tá? O que é importante entender desse fundamento? É importante você entender que esse cliente é uma pessoa do outro lado. Ele tem sentimentos, ele tem fragilidades que você precisa escutar de verdade. Então, um grande ponto aqui é você escutar o cliente de verdade, cara. Certo? É você pegar as informações que ele te dá e utilizar aquilo de forma genuína. De entender o porquê que ele está te falando aquilo ali. Então, vamos lá, tá? Quando o próximo cliente entrar no teu funil de vendas, dê importância a tudo que ele está falando. Dê suporte a tudo que ele está falando. Porque ali ele vai sentir que, porra, esse não é mais do mesmo. Ele não é mais um vendedor
que vai me vender que a oferta dele é a melhor de todas, que a metodologia dele funciona mais que a de todo mundo, que a metodologia dele é a melhor da história. Ele vai realmente me ouvir. E ele só vai me oferecer alguma coisa se ele vê que faz sentido para mim ter aquilo ali. Né? Que é outra coisa que vocês estão fazendo aí, né? Eu vejo muito guru aí, guru porra nenhuma, né? Que vocês não são nada. Mas vocês pegam vídeo de vendedor, vai reagir, o cara falou que não ia me vender nada no final, tá aqui me fazendo um pitch. Então, ou esse cara é muito burro, esse vendedor que vocês estão reagindo aí, vocês pegam as crianças de 15 anos, vai reagir, lá os vendedores de hoje em dia, isso não é vendedor, irmão, me desculpe, isso é amador. Isso não é vendedor. Vendedor é uma profissão. Então, claramente, você precisa ser profissional. Vocês assistem jogador errando pênalti aí e fica puto. Jogador não pode errar pênalti. A mesma coisa com vendedor. Vendedor que não alinha o que vai acontecer dentro da reunião é amador. Então, quando o cliente entra dentro da reunião, eu já deixo claro para ele que, cara, eu tô aqui primeiro para te ouvir, para entender o seu problema, para ver se eu tenho condições de ajudar o problema, de ajudar você a resolver o problema que você tem. Depois eu vou te mostrar como que funciona o nosso trabalho para você entender se faz sentido para você ter o nosso trabalho aí dentro do teu negócio. E só aí, você me dizendo que faz sentido e eu dizendo que faz sentido, eu vou te oferecer alguma coisa. Então para de reagir a essas porra aí e achar que você é vendedor. Isso não é vendedor. Isso é um interesse genuíno, cara. O interesse genuíno, ele tá inclusive nos alinhamentos. Você não vai fazer o cara perder tempo, você não vai oferecer para ele uma coisa que ele não precisa, você não vai oferecer para ele uma coisa que não funciona para ele, que ele não pode pagar, inclusive. Tá? Tem que ter esse senso de responsabilidade. Eu vejo muita gente vendendo por dinheiro, vende por dinheiro, vende por dinheiro, o cliente se fode, entra em dívida, cai em depressão, toma trauma do mercado, nunca mais compra de ninguém. É isso que vocês fazem com as pessoas hoje, porque vocês olham só pro bolso de vocês. Então você aí que quer vender de verdade, que quer ser profissional, cara, a primeira coisa que eu te recomendo é entrar no fundamento da venda, para você entender o que você está fazendo ali de verdade. Eu estou atendendo uma pessoa que tem um problema, eu tenho uma ferramenta que soluciona esse problema, eu vou entender o problema da pessoa, ver se a ferramenta é útil para esse problema e vou oferecer para ele. Mas nada adianta se você não se conectar. Se conectar é o principal pilar para que isso aconteça de uma forma fluida, tá? Um outro ponto que a gente traz sobre rapport é a questão do efeito espelho. Isso é uma técnica, na verdade, né? O rapport aqui eu estou chamando de fundamento, mas esse efeito espelho é uma parte técnica. O que é esse efeito espelho? É você agir na arte da mimetise com o teu cliente. Então, cara, quando eu vou atender um cliente corporativo, até a minha vestimenta muda. A minha forma de falar, ela é de acordo com o que o cliente fala. Então, se ele fala muita gíria, eu falo gíria também. Se ele fala palavrão, eu uso palavrão. Se ele fala rápido, eu falo rápido. Eu tenho um nível de rapport tão natural hoje em dia, né? Não digo para vocês que é avançado, porque rapport, como eu falei, é uma técnica de vida, então ela está presente no dia a dia de todos vocês. Se você não usa, você é um... Não posso falar essa palavra aqui, um babaca, vou falar babaca para não ser tão rude aqui com o nosso querido YouTube, mas você precisa entender que essa técnica está presente no seu dia a dia. Eu tenho essa técnica de forma tão natural, esse efeito espelho, que eu já saí de reunião com um cliente carioca que falava rápido pra caramba, saí da reunião, entrei em uma reunião com o meu time de vendas e o time tá assim, pô, o que aconteceu com o Vitor, que ele tá acelerado assim hoje? Eu entrei tanto na sintonia do rapport lá com o cliente que eu comecei a falar rápido igual a ele. Então, você gesticula, seus clientes gesticula, se ele fala caladinho, paradinho, se tu fala a mesma coisa, se ele fala baixo, calmo, tranquilo, tu vai falar baixo, calmo, tranquilo. Se ele bota muita energia na voz, tu vai fazer a mesma coisa para se colocar ali no nível de similaridade, para essa pessoa entender que esse cara não é a ameaça, ele é igual a mim. Por quê? Porque eu estou me olhando no espelho. É um comportamento muito parecido com o comportamento que eu tenho presente no meu dia a dia ali. Então esse cara não está fazendo um personagem aqui para mim. Ele está só refletindo o que eu estou mostrando para ele.
Então podemos ver mais uma vez aqui que o rapport é uma técnica, né? É um fundamento que tem que estar presente na vida de vocês. O efeito espelho, como eu falei, ele é uma parte que facilita colocar em prática. Então você consegue colocar em prática de uma maneira mais simples. São coisas que você vai vendo ali que você pode ir puxando e fazendo parecido com o cliente no WhatsApp. O cara manda áudio, eu mando áudio também. Se ele manda textão, eu vou mandar textão. Óbvio que um pouco mais reduzido, porque textão geralmente a pessoa ignora, mas eu vou falar mais, vou ser menos direto ao ponto. Eu vejo que eu pego umas conversas, às vezes, no Instagram, né, dos meus social sellers. O cliente está lá falando curto e grosso, direto ao ponto com ele, aquele cliente prático, provavelmente é dominante, o comportamental, o perfil comportamental dele, aquele cara direto ao ponto. E o meu social seller lá devagando, trocando ideia, rindo, hahaha. Pô, isso não é rapport. Rapport é se adaptar ao cliente. Rapport é a técnica de camaleão, cara, vamos se dizer assim, tá? Mas mais uma vez, rapport é só uma técnica de conexão. O que se importa é conectar. Ela é a mais fácil que tem, a mais fácil de ser aplicada. Então acredito que é uma parte muito ignorada pelos empresários, pelos vendedores, e é isso que o mercado está sentindo falta. De um vendedor que está ali para escutar de verdade, não para fazer um pitch infundado de um produto que eu nem preciso, porque ele achou que eu preciso, porque ele quer a comissão dele no final, tá bom? E aí fica a recomendação para todos vocês, tá? Se não leram ainda, eu recomendo fortemente que leiam. Eu não estou com esse livro aqui, mas é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Nesse livro, o Dale Carnegie, ele deixa claro, inclusive, que o sorriso é uma técnica de conexão. O sorriso, cara. Tu tem que entrar na reunião, na tua oportunidade de venda, na ligação de vendas. Vitor, mas o cara não está me vendo na ligação de vendas. O sorriso, ele altera a tua entonação de voz, a tua respiração, a tua postura, a energia que tu coloca na tua fala. Então, mesmo que o cara não esteja te vendo, o sorriso tem poder. Então, o sorriso, por exemplo, é uma técnica de conexão. Muito útil, inclusive. Então, leiam esse livro, é uma puta de indicação para você que tem essa dificuldade aí, para você que é um pouco mais tímido, para você que é um pouco mais retraído, é um cara mais, sabe, mais tranquilão ali, não gosta muito de conversar, mais antissocial, né? Então, é um livro muito bom para ajudar você a desenvolver essa parte aí. Fechou, galera? Bom, espero ter ajudado vocês, tá? Esse aqui é um dos primeiros vídeos, vão ter mais. Acredito que semanalmente eu vou estar postando um vídeo aqui para vocês. Se você não me segue ainda, segue lá no Instagram, ou Vitor Espíndola, para interagir, para dar sugestão de tema. Inclusive, deixe aqui nos comentários uma sugestão de tema. Se inscreva no canal para você receber mais dicas como essa. E lembrando que isso aqui não está voltado 100% para vendas, né? Eu vou trazer muita coisa de vendas aqui porque é a minha especialidade, mas isso aqui está voltado para a experiência que eu estou tendo dentro do mundo do empreendedorismo há 4 anos, né? E vou documentar aqui os próximos anos que eu vou estar vivendo também. Fechou? Então, se você gostou, deixa o like. Se você quer acompanhar essa série aqui, se inscreva no canal, me segue no Instagram. Grande abraço, um beijo para vocês, boas vendas, bora pra cima, galera. Valeu!